A palavra é sua. E eu agradeço a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, a oportunidade de aqui estarmos juntos, meditando em torno da figura suprema do universo, que é o nosso Pai, para que possamos, nos dias de hoje, firmar a nossa fé e a nossa confiança na sua misericórdia, conduzindo os nossos passos no caminho da paz. Que Ele, pois, nos abençoe, que o Mestre Jesus nos sustente, que os nossos benfeitores amigos nos amparem e nos intuam, inspirando-nos no momento desse estudo na noite de hoje. Eu só vou pedir um favor a vocês. Podem se referir a mim como Yara, sem o Dona, né? Porque assim eu fico muito... a situação para mim fica um pouco complexa. Eu sei que há entre nós um grande amor, uma fraternidade, mas vamos deixar o Dona lá fora na porta, tá bom? Ok, é mais por um respeito. Muito obrigada, sim, e o Não, carinho. tudo bom. Eu costumo dizer assim, quando me chamam de senhora, como está a senhora? Eu digo, a senhora está com Jesus. Eu estou aqui, né? Caminhando. Ela está lá acompanhando o mestre, seguindo, e é a mesma coisa que o Dona, né? Eu sei de tudo isso, mas eu ficaria mais à vontade só a Yara, é só isso. E a noite de hoje, né, nos traz uma responsabilidade muito grande. Meditar em torno de Deus. E eu considero que este momento é um momento grave na vida da humanidade, porque mais do que nunca a ideia de Deus tem que estar viva em nossos corações. Temos que estar com a certeza da sua existência, da sua presença em torno de nós, para que possamos vencer estes momentos tão difíceis. E o interessante é que, em estudando a doutrina espírita, em estudando, né, as obras de Kardec, embora seja o Livro dos Espíritos, o primeiro volume do Pentateuco, no entanto, o primeiro capítulo deste livro, este primeiro capítulo, né, este primeiro momento, essa primeira parte, que traz para nós o capítulo primeiro, essa primeira parte que nos fala das causas primárias, na realidade, está nos convidando a analisar a origem de todas as coisas, a gênese, que vai ser vista mais adiante quando estudarmos o quinto volume do Pentateuco, onde, então, a gênese vai ser muito mais trabalhada por Kardec, mostrando-nos a maturidade do seu pensamento em torno dos estudos que os espíritos lhe propuseram para que trouxessem a nós o Consolador, como nos disse o Senhor Jesus. Então, essa primeira parte, que fala das causas primárias, vai nos falar da origem. E a origem, para nós, que estamos aqui no corpo de carne, é algo que vem sempre com aquela perguntinha, né? Como é que tudo começou? Como é que nós vamos compreender este universo, nos compreender, conhecer todas as coisas? É como as crianças fazem, não é? Quando nos perguntam alguma coisa que nós tentamos esclarecer, elas vêm sempre com aquela perguntinha: mas por quê? Por quê? E conosco é a mesma coisa. Quando olhamos o universo na sua extensão, quando vemos esse macrocosmo e queremos entender como tudo isso surgiu, como tudo isso se desenvolveu e como nós, que aqui estamos, também fomos inseridos nesse contexto. Então, na busca assim, das minhas lembranças, dos meus estudos, uma das coisas que me traz muito à mente é a palavra de um estudioso, um físico, uma vez que eu li num jornal.
quando foi sendo arguído a respeito do desenvolvimento das ciências, e ele era um físico, dentro do campo da física, como é que eles já tinham conseguido alcançar, o ponto em que tudo seria agora desvendado, teríamos as informações plenas de como tudo tinha começado. Esse físico disse o seguinte, eu vou apenas traduzir nas minhas palavras, que hoje eu não tenho nem mais jornal, que é uma folha muito antiga. Ele disse o seguinte, pois é, nosso campo de pesquisa é a matéria, porque o homem, nas condições que nós estamos, nós não conseguimos fazer investigações que não sejam através dos elementos que nós registramos pelos sentidos, principalmente pelo tato. Precisamos ter em nossas mãos aquilo que vai nos proporcionar a condição de, em desbastando aquela matéria que está conosco, chegarmos ao mínimo que nos indica, olha, a partir daqui não temos mais nada a pesquisar. Foi aqui que tudo começou. Nós não conseguimos encontrar o início de todas as coisas apenas pelo pensamento, apenas, não é? Deixando a nossa mente voar e chegarmos a uma conclusão. Como seres encarnados, nós precisamos ter o contato, sentir, para que possamos, dessa forma, trabalhar nas nossas investigações e chegar a essa conclusão. Então, disse assim o físico, pois é, nós temos trabalhado muito, as pesquisas têm evoluído muito. E nós já pegamos a matéria na sua totalidade, já a desbastamos tanto, já temos, não é? Eu vou usar uma expressão que não é muito comum, escarafunchado essa matéria, temos desbastado em todo o seu potencial, temos tornado tão fina, tão delgada essa matéria, e ela está tão transparente que a impressão que nós temos é que, se fizermos mais um gesto, se fizermos aquele movimento de essa é a última partícula que nós vamos retirar desta matéria, vamos nos surpreender. E perguntou, então, o jornalista, a pessoa que estava entrevistando, e qual foi a conclusão que o senhor chegou nesse momento? Ele disse o seguinte, já não há mais o que desbastar na matéria. Quando dermos esse último toque, vamos nos deparar com aquele ou com aquilo que realmente deu origem a todas as coisas e que todos chamam de Deus. No trabalho em cima da matéria, que faz parte, não é, do nosso viver, os homens já caminharam tanto, já encontraram, né, partiram das massas mais espessas, já chegaram ao átomo, já dividiram o átomo dentro das partículas em que o átomo foi dividido, já há subdivisões, e o homem está caminhando na busca do ponto original. E o físico, numa demonstração de humildade, disse simplesmente: vamos nos deparar com Deus. Quando dermos o último toque e se abrir aquele espaço, veremos a imagem de Deus. E essa é a nossa grande dificuldade. Digo para vocês que não é fácil nós pensar Deus. Não é pensar em, pensar Deus. Que é Deus para nós? Que é Deus? Nos diz a primeira pergunta do nosso Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que nos faz entender que tudo que está à nossa volta, nós mesmos
somos consequências desta causa primeira. É esta causa que, no seu movimentar, no seu conduzir a vida universal, foi dando origem a todas as coisas que nos envolvem e a nós mesmos. Isto perde-se no infinito, porque nós não temos capacidade de mensurar esse tempo, de mensurar as etapas em que tudo se desenvolveu. Apenas sabemos e sentimos, como espíritos que somos, sentimos que isso transcende este tempo ao qual nós damos simplesmente o nome de infinito. Nós não sabemos quando começou nem quando vai acabar. Simplesmente é o infinito. Não tem início nem terá fim, mas é aquele espaço dentro do qual tudo se movimenta sob a orientação dessa inteligência que tudo conduz, que tudo comanda, que tudo impulsiona na direção de quê? Da perfeição e, sobretudo, na direção do exercício e da vivência da sua lei, que estabelece a harmonia em todas as coisas, que é a lei de amor. É para lá que nós estamos sendo conduzidos. Então, quando procuramos entender, não é? Quando procuramos refletir em torno deste contexto, e as perguntas que foram feitas por Kardec, dentro de uma ordem a conduzir o nosso raciocínio, Deus é a inteligência suprema, o que se deve entender por infinito, que não tem começo, que não tem fim, o desconhecido, e tudo que é desconhecido é infinito. E poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Se dissermos Deus é o infinito, será que nós estaremos falando algo que tenha conteúdo, ou será o simples devanear? Ou porque não sabemos dizer, ou de outra forma, tomamos essa atitude? Deus é o infinito? E ele nos diz, definição, dizem os espíritos, definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência deles. Se está acima da nossa inteligência, é porque nós tentamos buscar essas definições, tendo por base, tendo-nos como referência. Somos a referência, é a partir de nós. Daí porque a nossa dificuldade em... Não podemos definir Deus. Nós vamos dizer assim, nós temos a dificuldade porque nós não conseguimos sentir Deus, senti-lo, porque Ele está presente em todos os momentos, nós não conseguimos senti-lo. E por conta de que nós não conseguimos sentir Deus? Porque não conseguimos nos aperceber da sua existência. Vejam que, quase sempre, queremos que provem a existência de Deus, que se prove a existência de Deus. Mas como vamos provar a existência de Deus? E buscando, não é, as informações, as ideias que nos ajudassem a fechar o raciocínio, fomos encontrar na obra Na Seara do Mestre, de Vinícius, uma informação muito interessante e que nos dará ajuda no sentido de entender por que essa nossa dificuldade. Ele nos diz assim, que é uma grande bobagem, uma grande insensatez pedir provas da existência de Deus. E diz mais ainda, que Jesus, por vezes, isso ele vai nos lembrar, se reporta a certa categoria de olhos de ver. Nós não temos a expressão que ouça quem tem ouvidos de ouvir
e veja quem tenha olhos de ver. Então, diz-nos Vinícius, quer isto dizer que há olhos que não são de ver. Se Jesus diz que há necessidade de termos olhos de ver, é porque há um contraponto. Deve existir olhos de não ver. E certamente os olhos da carne são os dessa espécie. Porque os olhos da carne, eles são preparados, foram construídos para serem tocados por tudo aquilo que está no plano, está nesse plano material em que nós vivemos. Somos atingidos, né, para o campo da visão, para a percepção, por exemplo, a luz está acesa em torno de nós, mas a luz artificial, os fótons, né, nos atingem e eles são matéria dentro deste padrão que nós nos encontramos. Mas nós temos companheiros que, em determinados momentos, fecham os olhos, fecham as pálpebras e são capazes de nos falar de uma luz que está em torno de nós e que nós não registramos. Então, os nossos olhos materiais, né? nosso campo visual, ele ainda tem dificuldades, né? Nós temos a dificuldade para ver além da matéria. Então, diz-nos Vinícius, se Jesus diz que há olhos de ver, então existem olhos de não ver. E certamente são os olhos da carne. Enquanto que os do espírito, os olhos do espírito, ou da razão, se assim quisermos, são os daquela natureza, são aqueles que veem realmente. Então, os desprovidos desse gênero de vista são os que ainda não viram Deus. Não viram Deus porque estamos esperando que ele se apresente diante de nós com a mesma roupagem que nós temos, com o mesmo corpo, com a mesma aparência. Não conseguimos entender Deus, essa suprema inteligência, essa que é a causa de todas as coisas, mas não conseguimos compreendê-lo sem essa aparência que nós temos, sem essa roupagem. Consequentemente, o que vai acontecer? É como se fôssemos os cegos, os desprovidos da visão física, que, por exemplo, o sol está a pino, iluminando, como foi o dia de hoje, um céu azul, um sol intenso, mas as pessoas desprovidas da visão física apenas sentiram o calor, mas não viram o sol. Não viram o sol. E nós, na condição de criaturas internadas no corpo físico e só pensando no campo material, estamos nessa possibilidade também de, pela nossa cegueira, não percebermos o que está além da matéria e, desta maneira, não sentir Deus, não percebermos Deus. Porque Deus está em tudo. Deus está na natureza. Deus está no campo, no entorno de nós, está em nós também. Está em nós também. E o nosso Vinícius ainda continua nos dizendo: a cegueira espiritual explica essa anomalia de que padecem os que não encontram Deus. É essa anormalidade, poderíamos dizer assim, presente em nós, de não trabalharmos esse campo espiritual, não trabalharmos a nossa condição de espíritos e ampliarmos a nossa percepção, a nossa visão relativamente a Deus. No nosso livro dos Espíritos, né, temos a pergunta 244, mais adiante, quando Kardec pergunta aos espíritos, dentro da análise das percepções, das sensações e sofrimentos dos espíritos, questão 244, os espíritos veem Deus? Então responderam os nossos amigos invisíveis:
Apenas os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. É a nossa condição. Estamos como espíritos inferiores ainda, a caminho do nosso progresso. Então, como é que nós registramos Deus? Como é que nós poderemos, daqui a um pouco mais, definir Deus? Se é que possamos definir, como é que nós vamos nos referir a Ele? É pelo sentir, analisando o contexto do nosso viver e os acontecimentos que se dão conosco mesmo, e dizemos: graças a Deus consegui vencer uma etapa. Graças a Deus, se não fosse Deus, eu não teria conseguido. Mostrando o quê? Que em nós essa ideia ela é presente. Apenas não sabemos como nos referir a ele. Mas, se olharmos, dentro de um campo de mais profunda análise, identificarmos, né, o que está à nossa volta, toda essa natureza que aí se apresenta, onde a cor de uma rosa, a espessura de um filamento de capim, a exuberância de uma árvore, o sabor de um fruto, tudo isto que aí está e que toca a nossa sensibilidade, os nossos sentidos, e conseguimos fazer alguma definição, e identificamos que não temos capacidade para tudo isso realizar, mas que isso aí está, tem o selo daquele que criou tudo isso, nós já poderemos começar a compreender Deus, a ter essa noção, essa possibilidade de dizer: realmente há algo acima de mim, há algo acima da nossa pequenez que conduz este universo, que conduz todas as coisas, que nos faculta ter esta noção plena de que não estamos, em momento algum, ao desamparo, não estamos sendo carregados pela ventania, muito pelo contrário, continuamos sob a sua visão misericordiosa a nos atender, a nos assistir em todos os momentos. Por esta forma, né, dentro desta visão, nós vamos entender, dentro da busca dessas provas da existência de Deus, quando Kardec fez o questionamento onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, e responder os espíritos, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Aquilo que nós não temos capacidade de realizar, de produzir, de fazer surgir no nosso ambiente, mas que aí está presente, pleno, completo, de utilidade, de atender às necessidades das criaturas em todo o seu campo de viver, se aí está e nos faculta continuar a caminhar na direção desse nosso progresso, de podermos também atuar dentro do ambiente que nos encontramos, eu diria assim, quase que aprimorando, não a obra, mas aprimorando a maneira de fazermos um bom uso de tudo isto que aí está, se isto se faz presente junto a nós, é porque houve uma causa acima de nós
que trouxe essa consequência. E dessa forma, né, o que é que nós vamos ver? Que se não temos como caminhar mais para frente, né, nos lançar nesse espaço, nessa busca para o entendimento do Criador, vamos ficar aqui no nosso nível, vamos olhar a natureza que nos envolve, porque a natureza é a manifestação de Deus. Ela é a manifestação de Deus. Ela é sua obra. E ela traz o selo daquele que a criou. Então, nós vemos tudo perfeito, tudo harmonizado. E que toda obra, né, que nos impacta, que nos dá, nos faz emocionalmente ficarmos envolvidos, apreciar, analisar os detalhes, quando isso fazemos, nós podemos até, em comparação com outros itens, com outros volumes ou com outras demonstrações, telas, por exemplo, de grandes pintores, em cada detalhe nós vamos perceber o toque do Criador, daquele que construiu, daquele que criou aquilo que vem ao nosso entendimento. E quando olhamos a natureza, na sua totalidade, nós dizemos, ainda não conseguimos, eu diria assim, criar uma semente como um grão de mostarda, que na sua singeleza contém a expressão da vida plena. E esta é uma consequência dessa causa primária. A natureza em torno de nós, ela nos revela esse Criador, esse Deus, que assim o chamamos, e sabemos que só Ele é capaz de nos trazer, então, de nos falar dessa origem, porque é a partir dele que tudo vai depois ter as suas origens, gradualmente, de acordo com a necessidade que cada mundo precisa ter e que cada ser como nós precisamos ter. Então, voltando aqui ainda ao nosso irmão Vinícius, ele nos diz que a vida debaixo das suas multiformes aparências, movimentando, transformando e coordenando os três grandes reinos que encontramos na nossa natureza, mineral, vegetal e animal, num magnífico encadeamento evolutivo, constitui a excelsa demonstração da augusta presença da causa soberana, de onde procedem todos os efeitos. É dele que tudo vem. Dentro e fora de nós, Deus é a primeira e a mais positiva realidade. E é isso que os homens deste momento precisam entender. É em Deus que nós vamos encontrar os recursos para vencer este nosso momento de testes, esse nosso momento de testemunho do nosso entendimento de Deus. Para que possamos ter um tanto mais de paz, para que possamos ter a nossa fé e a nossa confiança mais bem desenvolvidas, sustentadas e nos sustentando nessa nossa jornada, uma vez que estamos sendo chamados àquele instante, né, em que se diz, estamos no processo da transformação, não só do planeta, mas da humanidade, porque é a transformação da humanidade que vai definir a transformação do planeta. Para que, neste momento, nós possamos isto melhor entender. Se não tivermos a ideia de Deus, estaremos simplesmente deixando-nos mergulhar
nesses quadros de desespero, achando que nada tem conserto. Não, tudo tem conserto. Lembrando-nos, acima de tudo, que para o homem, para o espírito, né, que desenvolve a sua inteligência, a lei de Deus deve ser vista como lei de educação e não como lei de punição. Não estamos sendo punidos. Então, dentro e fora de nós, Deus é a primeira e a mais positiva realidade. Nos acontecimentos importantes da existência, como nas mínimas particularidades que de leve nos afetam, ele se ostenta de modo inequívoco. Deus existe. Deus está em torno de nós. Ele está em nós como nós estamos em Deus. Porque ele irradia o seu potencial e nesse irradiar esse potencial nós somos envolvidos. Nós somos envolvidos. E por conta disso, né? Por conta disso, o que é que nós vamos sentindo e percebendo? Que mesmo naquelas criaturas que ainda não têm a inteligência tão mais desenvolvida, que não têm um intelecto tão mais amplo para, através do mergulho nas pesquisas que a ciência vem nos trazendo, ter esta noção, se aquele ser tem os olhos de ver, ou melhor, deixam-se conduzir pelo que o espírito está buscando, ele perceberá Deus. Ele perceberá Deus. Ele sentirá Deus. Mesmo nas suas condições mais simples, ele sentirá Deus, porque ele não estará buscando Deus com os olhos da matéria, mas ele estará buscando com os olhos da alma, com os olhos de espírito. E neste momento, há um desenvolvimento digamos assim, até de um raciocínio, por mais simples que seja, mas quando nos sentimos beneficiados a partir do instante em que, dentro de uma dificuldade, elevamos o nosso pensamento àquela figura que eu não vejo, mas que eu sinto que ali eu encontro todos os recursos para atender à minha necessidade, digo, meu Deus, olha para mim, veja a minha necessidade. Eu estou buscando o auxílio. E até mesmo este livro, Na Seara dos Médiuns, na Seara do Mestre, deve ser buscado, lido e meditado com profundidade, porque olhem a imagem que nos traz o nosso irmão Vinícius, mais uma vez. Quando o doente melhora, o facultativo geralmente diz o quê? O organismo reagiu bem. Foram aplicados os medicamentos, foram aplicadas as técnicas, houve uma manifestação e o organismo reagiu bem. A essa reação, que é obra da natureza, deve-se a cura. É ali que ela vai se manifestar. A reação do organismo respondendo ao estímulo que lhe foi apresentado, o medicamento, o oxigênio, a vacina. A reação leva à cura. E Deus está nessa natureza, porque essa reação é obra da natureza. E Deus está nessa natureza. Ela é a manifestação de Deus, que age sem se apresentar visualmente aos nossos olhos, mas ela age. E olha o que ele nos diz ainda. O sono prolongado e profundo
constitui sinal evidente de que o enfermo vai recuperando a saúde perdida. No curso do sono, silenciosamente, sem ruídos nem alardes, a natureza age, reparando o organismo combalido, equilibrando as funções dos órgãos vitais. Deus está no poder construtivo e reformador da natureza. Sua ação se opera no silêncio e no invisível, gerando efeitos que se tornam patentes no plano visível. Yara? Pois não? Oi, minha amiga. Uma pena, mas só faltam 5 minutos. Mas já fechamos o raciocínio. Obrigada. Mas o que isso significa dizer, quando aqui trazemos estas informações que os nossos amigos espirituais nos dizem? Deus está mais presente em nós do que nós possamos imaginar. E essa presença dele, nós a registramos com o selo da sua ação, com aquilo que é, digamos assim, o carimbo que ele apresenta na sua obra, onde há a perfectibilidade de tudo, a imutabilidade da sua lei, que há a sua presença constante junto a nós, que há tudo aquilo que, a pouco e pouco, temos aprendido a discernir e sentir. Por desta maneira, nós vamos sentindo, vamos percebendo que sair pesquisando, esperando encontrar Deus materializado junto a nós, com a aparência, não é, que nós temos, ainda isso não será possível. É necessário que nos desenvolvamos, que cresçamos, que trabalhemos a nossa visão espiritual, aprofundemos a nossa noção de espíritos que aqui estamos, criados pelo nosso Pai, por este que é essa causa de todas as coisas, e nos conduz para aquele ponto onde um dia estaremos, como disse o Senhor Jesus. Ele nos diz: eu e o Pai somos um. Um dia também nós seremos um com o Pai. Mas neste momento, o desenvolvimento é alcançarmos estar um dia com Jesus. Sejamos um com Jesus neste momento. E desenvolvamos essa nossa capacidade de progredir, de caminhar para diante. E um dia seremos um com Deus. O veremos como vêm os espíritos superiores, porque um dia também chegaremos a ser um espírito superior. Vai do esforço que vamos desenvolver. E é aí que está a origem de todas as coisas. Neste que é o amor, em todas as suas manifestações, nessa vida universal. E na vida que está em nós. Sejamos também, desde agora, um com o Criador, com os nossos pensamentos elevados a Ele, agradecendo por tudo quanto Ele nos tem concedido. E que neste instante de tantas dores, não nos esqueçamos de Deus. Ele está conosco. Ele está nos conduzindo e está nos educando, porque é através da educação que nós vamos poder chegar um dia a vê-lo como espíritos já mais desenvolvidos. Que Deus, então, nos abençoe, que Deus nos ampare e que continuemos sempre com a visão de que Deus, como eu ouvi um dia, esta semana, uma jovem dizendo que para ela Deus era uma utopia. Só quando a dor chegou no seu campo de viver é que ela começou a pensar que talvez, ainda disse assim, talvez
ele não fosse a ilusão que eu imaginava que fosse. Deus não é uma ilusão. Deus não é uma ficção. Ele existe e ele está junto a nós, nos conduzindo sempre. Que ele nos abençoe hoje e todo sempre. Que assim seja.